Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos começar mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre o povoamento da América. Quero cumprimentar o nosso intérprete, Darley. Então, vamos lá. Aqui está o nosso roteiro. Teorias de origem e migração. Primeiro, o que é uma teoria científica? Nós temos que entender o seguinte: uma teoria científica, ela não tem o mesmo sentido que uma teoria no dia a dia, no sentido comum. Por exemplo, no sentido comum, no cotidiano, a palavra teoria é um palpite, um chute, uma hipótese. Todavia, uma teoria científica não tem o mesmo significado. Uma teoria científica é uma hipótese sustentada por evidências. Mas, professor, uma palavra com dois significados? Sim, isso é muito comum. Existem muitas outras palavras que possuem dois significados. Então, a palavra teoria científica, teoria, no contexto científico, não tem o mesmo significado que a gente usa no dia a dia. Às vezes, algumas pessoas falam o seguinte: olha, se é uma teoria, é apenas uma teoria. E há que se ter o cuidado, porque a palavra teoria, no contexto científico, ela significa uma hipótese sustentada por evidências. No contexto científico, a palavra teoria significa uma hipótese sustentada por evidências. E nós temos várias teorias científicas que a gente poderia exemplificar. Por exemplo, a teoria atômica, a teoria da gravidade, porque existe a lei da gravidade e existe a teoria da gravidade, que são teorias que nós consideramos como verdades, nós consideramos como fatos, e são hipóteses sustentadas por muitas evidências. Então, a palavra teoria científica, a palavra teoria, aqui em teorias de origem e migração, tem esse significado. É uma hipótese sustentada por evidências. Nós temos aqui uma imagem ao lado com o nome Etapas do Método Científico. Como é que um cientista trabalha? Quais são as fases do método científico? Primeiro, nós começamos com uma observação. Vamos supor, a gente observou, vamos pensar aqui no exemplo dos terremotos. Nós observamos que a Terra treme, né? Nós observamos que, às vezes, o solo estremece. Agora, nós fazemos uma pergunta, né? O que é que causa isso? Né? Nós temos aqui um problema. O que é que causa esses tremores de terra? Terceira parte, a gente formula uma hipótese. Né? A gente pensa, ó, talvez seja X, talvez seja Y. Nós vamos para a quarta fase. A gente vai para os testes, as observações. A gente vai conduzir uma experiência para ver se aquela nossa hipótese ou aquelas nossas hipóteses se confirmam. Aqui na quinta etapa, a gente aceita a hipótese ou a gente rejeita a hipótese. Então, veja, nós temos uma observação, nós temos uma pergunta, nós temos uma formulação da hipótese ou hipóteses, nós vamos para observação dessas hipóteses, para testes, experimentações, para ver se elas se sustentam ou não, e ao final a gente ou rejeita a hipótese ou aceita a hipótese. A partir do momento que essa hipótese for aceita, ela se torna uma teoria científica. Então, quando a gente fala sobre uma teoria científica, ela passou basicamente por todas essas etapas, ok? Então, aqui é o significado da teoria científica. É uma hipótese que passou por esse processo aqui e foi aceita como uma melhor explicação. Quer dizer que é uma verdade absoluta? Não, não quer dizer que é uma verdade absoluta. Apenas quer dizer que é uma explicação que existem evidências que apontem para ela. Não é simplesmente um palpite, um chute, um achismo. Pois bem, teorias de origem e migração. Quais são as teorias que a gente tem a respeito da origem, né, da imigração dos seres humanos pelos continentes? Os locais de origem de fósseis mais antigos que a gente tem é a África. Então, a nossa espécie, muito provavelmente, surgiu na África, é o local de origem da espécie humana. Sobre a
a chegada dos seres humanos ao continente americano, nós temos basicamente dois grupos de teorias. Nós temos as teorias alóctones e teremos as teorias autóctones. Professor, o que é alóctone? Alóctone é aquilo que não é originário daquele lugar. Então, alóctone é aquele que vem de fora, é aquele que não é nativo daquela região, é aquele que não pertence àquele país ou àquele continente, mas que veio de fora e adentrou. Então, segundo as teorias alóctones, os humanos não seriam originários da América. Eles vieram para a América, surgiram em outro lugar e vieram para a América. Por isso que são teorias alóctones. E aí, das teorias alóctones, nós temos essa primeira aqui, que é a mais famosa, que é a hipótese científica, a teoria científica, que o ser humano adentrou a América através do Estreito de Bering. Nós temos aí na imagem mostrando qual seria essa região ao qual eu me refiro, o Estreito de Bering. Segundo essa teoria, a migração do ser humano de outro continente para chegar na América ocorreu durante a última glaciação. Lembram que eu falei já para vocês o que é glaciação? É quando a temperatura da Terra baixa drasticamente. A temperatura da Terra teria baixado drasticamente e essa região aí, aqui na imagem, estaria congelada. Durante muito tempo ficaria congelada. E aí o ser humano teria atravessado por essa região aí, que pega aí da Ásia para a América, né? Que é a atual Rússia aqui e o Alasca aqui. Então, o ser humano teria chegado ao continente americano atravessando essa região aqui, que na época estava gelada. Volta aqui para a imagem para vocês. Vejam aqui, olha. Temos aqui a Ásia, Alasca. Então, o ser humano teria atravessado por essa região aqui, que estava congelada. Ok? Essa é a teoria mais famosa, né, que nós temos as teorias alóctones, né, que o ser humano teria atravessado pelo Estreito de Bering. A outra teoria que a gente tem é a teoria malaio-polinésia e australiana, que diz que o ser humano ele veio para o continente americano não só pelo Estreito de Bering, mas ele veio de outras regiões. Então, por exemplo, ele saiu da Oceania, veja aqui mais, da Oceania e dessas ilhas aqui. Então, ele teria atravessado também aqui pelo Estreito de Bering, mas ele também tinha vindo de outras regiões, em pequenas embarcações. Vejam que são duas teorias que umas não excluem as outras. O ser humano poderia ter atravessado pelo Estreito de Bering e também ter partido de outras regiões, como a Oceania, as ilhas da Polinésia, que fica nessa região aqui, olha. Então, vejam que o fato de ter atravessado por aqui não exclui a possibilidade de terem partido daqui e vice-versa. Então, veja que elas se complementam. Então, basicamente, essas são as duas teorias alóctones. A travessia pelo Estreito de Bering e que o ser humano teria partido de outras regiões migrando pelo Pacífico. Temos aqui a imagem melhor, aumentada aqui. Então, veja, o ser humano surge aqui na África, né, se espalha pelos outros continentes. Veja aqui a travessia do Estreito de Bering. Mas também teria partido dessas regiões aqui, diretamente para a América do Sul. Ok? Pronto, essas são as duas principais teorias alóctones. E os estudiosos apresentam muitas evidências para elas. Questões de fósseis, questões de DNA, e análise de DNA, para corroborarem essas explicações. E uma coisa que a gente sabe é que essas travessias, elas deixaram alguns vestígios, né? Lógico, poderiam ter deixado mais, mas há boas evidências que apontam para elas, principalmente essa do Estreito de Bering, né? Como eu já falei, o registro fóssil, exames de DNA. Lembra que eu falei? É uma teoria científica, não é simplesmente
Os cientistas não simplesmente estão dando um palpite, não, eles apresentam boas evidências que apontam para a verdade dessas teorias. Agora vamos para a teoria autóctone. Professor, o que é autóctone? Autóctone é aquilo que é originário daquele lugar. É aquilo que nasceu ali, não é aquilo que veio de fora, como a teoria alóctone, é aquilo que é originário de uma região. Segundo essa teoria, os humanos da América teriam se desenvolvido paralelamente aos humanos da África Central e da Ásia Central. A principal teoria autóctone, ela faz referência à Serra da Capivara, que está no Piauí, a gente vai conhecer daqui a pouco. A principal defensora dessa teoria é a antropóloga brasileira Niede Guidon. Ela defende que os seres humanos na América teriam se desenvolvido aqui na América paralelamente a outras regiões. Segundo outros estudiosos, depois que vão defender a teoria dela, vão falar que foram encontrados artefatos, criações humanas, como fogueiras, aqui no continente americano, que indicam que a nossa região, aqui o continente, é habitada há pelo menos aí, desde 58 mil anos antes de Cristo. Segundo aquelas teorias anteriores que eu mostrei, a teoria do Estreito de Bering, o ser humano teria chegado à América aqui entre 12, 15 mil anos atrás. E essa teoria aqui diz que aqui já existe presença humana no continente americano há 58 mil anos antes de Cristo. Então vejam que essas teorias, apesar de elas terem suas diferenças, elas não se excluem, né? Porque ela diz, por exemplo, essa teoria diz que o ser humano se desenvolveu paralelamente aqui em outras regiões. Algumas diferenças há, mas elas não se excluem. Não é impossível que elas se complementem. Essa é a principal teoria autóctone. No começo não vai ser muito aceita essa teoria da Niede Guidon, mas hoje em dia vários estudiosos concordam com ela e defendem que sim, que provavelmente o ser humano também se desenvolveu paralelamente aqui no continente americano, a partir do continente americano, aí mais de 50 mil anos antes de Cristo, ok? Nós temos aqui o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, né, onde temos vestígios aí de presença humana. É aberto para visitação turística, vários estudiosos de várias partes do mundo, França, Inglaterra, visitam. E o que é que nós temos lá? Algumas coisas que nós temos lá. Pinturas rupestres, bastante pinturas rupestres. Existem enormes paredões com essas pinturas, registrando a presença humana há milhares e milhares de anos. E a nossa curiosidade. A gente vai falar sobre Luzia. Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca de 12.500 a 13 mil anos, né, que reacendeu os questionamentos acerca das teorias da origem do homem americano. O fóssil pertencia a uma mulher que morreu entre 20 e 24 anos de idade e foi considerado como parte da primeira população humana que entrou no continente americano. O esqueleto foi descoberto nos anos 1970 em escavações na Lapa Vermelha, uma gruta no município de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, isso aqui seria o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul. Inclusive, quando houve um incêndio no museu no Rio de Janeiro, Museu Histórico no Rio de Janeiro, quase que se perde os fósseis desse humano. Todavia, eis aqui, provavelmente, o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul até hoje. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.